Olá, seja bem-vindo à proposta de tese de doutorado ao programa de pós-graduação em Informática da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos no ano de 2024, no mês de agosto. Meu nome é Cleiton Junei Martins Rocha, tenho 57 anos, graduação em Engenharia Elétrica na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A proposta que tenho, ela recebe o título de Explorando mesas tangíveis como ferramentas de integração tecnológica e gamificação no contexto STEAM. Tá? Uma abordagem conforme diretrizes da LDB com Arduino, robótica e ciência. Essa proposta tem como centro, como cerne, a conversão de aulas analógicas em aulas digitais. Nós trabalhamos com três elementos básicos nessa proposta que tem aqui. O professor, onde vai ser a atuação principal desse professor, que é o alvo principal dessa proposta. Tá? Nós temos aqui um aluno X. Por que a gente chama ele de aluno X? Porque esse é um aluno que ele poderá do ensino fundamental, do ensino médio, e ele poderá ser também de outros cursos, alguns cursos técnicos e outras situações. Tá? O que acontece nessa proposta? Nós também temos as escolas participantes, porque essa proposta deverá ser testada em diferentes escolas e com algumas turmas. Há uma necessidade aí de testar com, no mínimo, umas 5 turmas e de preferência em escolas diferentes, que é a parte laboral, a parte de campo dessa proposta. Então são esses os três elementos que nós vamos trabalhar em cima deles assim. Para converter essas aulas analógicas em digitais, nós precisamos saber que já existem conceitos na LDB em que os professores têm, então, a obrigação, eles têm que passar aos alunos esses conceitos de uma determinada forma. Como são passados hoje, normalmente são passados através de alguma apresentação, num PowerPoint, alguma coisa assim. Pois isso é um distanciamento muito grande do que eles estão aprendendo com o mundo que os alunos vivem atualmente. Então, qual é a ideia? Tá? A ideia é que sejam revistos esses conceitos vão ser apresentados, mas eles sejam apresentados de uma forma multidisciplinar. Ou seja, eu vou conseguir agregar diferentes matérias, química, matemática, biologia, física, eu vou conseguir agregar em que os alunos participem das aulas e eles estejam revisando esses conceitos que tem aqui. Mas como é que se faz isso daqui? Como é que se faz isso? Vão ser utilizados novos conceitos de passagem dos conteúdos. Eu vou poder utilizar desde mesas tangíveis, equipamentos acessíveis, robôs móveis. Hoje existem projetos dentro da própria universidade, EduBot, Eduba, Sistrante e outras propostas que já existem dentro da universidade. Nós vamos pegar esses novos conceitos e também utilizar esses recursos tecnológicos disponíveis e vamos fazer com que aqueles elementos, aquelas matérias que estão previstas na LDB sejam apresentadas no meio dessas atividades. Tá? Então vão ser apresentadas. Mas o que ganha o professor disso? Normalmente o professor separa a matéria de uma atividade que utiliza o robô, um robô móvel. Então o professor atual, o professor que quando eu falo, é o professor que não é da área tecnológica, tá? Ele acaba tendo um trabalho muito grande em tendo que aprender novas atividades, tendo que aprender uma formação mais tecnológica, tendo que aprender a usar um assistranto, um Arduino. Ele precisa muitas vezes aprender a programar um robô e ele separa esses dois conceitos. A ideia é que um professor, no momento que estiver apresentando essas atividades, ele apresente de uma forma mais suave, de uma forma mais gradual, apresente esses conceitos, tá? Que quando um aluno chegar a mexer com uma dessas atividades, com um robô, com alguma programação, com um Arduino, ele comece a juntar aqueles conhecimentos que ele tem lá e ele começa a ver que o mundo tecnológico, na realidade, ele representa um conhecimento científico de uma forma, então, física, como se fosse de uma forma de um hardware. Tudo isso vai precisar ser testado, tá? Quando for ser testado nessas escolas participantes, tá? Normalmente vão ter que ser, a conversa terá que ser com os professores
que terão que apresentar uma nova forma de abordar esse conhecimento, sem que forçar que o professor tenha que aprender muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que aprender muitas atividades, várias programações. Não vai ser preciso tantas programações, ele vai fazer isso de forma gradual. Isso vai ser apresentado, então, dentro das escolas que participarem, e essas medições, se o processo funcionou, se o processo não funcionou, será feita através, então, de análise de ferramenta da qualidade. Então, por exemplo, vou utilizar algumas ferramentas para verificar se realmente houve uma diferenciação no aprendizagem. Tá? Essa é a integração que eu me coloco aqui, então, a integração de várias matérias, vários conhecimentos, tá? E também dentro de um ambiente diverso que são as escolas. Basicamente, esse é o que se chama de conversão de aulas analógicas em digitais. Não é basicamente chegar e utilizar uma apresentação no PowerPoint. Isso não é mais considerado uma digitalização, né? É utilizar um ambiente, então, um ambiente tecnológico com as matérias necessárias. Então, essas aulas, elas seriam de uma forma integrada, como a gente está vendo aqui. Essas aulas, então, seriam aulas ditas, aulas realmente digitais. Esta é minha proposta. Muito obrigado.